Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu sou a Júlia. Estamos aqui no nosso segundo workshop sobre paróquia no digital. Eu estou muito animada para esse segundo dia. Aliás, eu quero agradecer todas as mensagens que eu recebi sobre o primeiro dia. Aliás, bastante pessoas gostaram, mandaram bastante mensagens e o melhor, até mostraram resultados. Eu recebi até algumas paróquias que começaram a fazer uma newsletter por causa do nosso workshop. Então, excelente, é bom saber que a gente já está gerando frutos no nosso workshop. Quero agradecer ao Padre Paulo, foi excelente, até muitas pessoas falaram que queriam ouvir mais ele. Infelizmente, ele não pôde estar aqui presente no dia, então talvez ele possa voltar para fazer um direto onde a gente possa conversar. Se é o desejo, por favor, avisem ele, marquem ele para ele poder se animar e voltar aqui para falar um pouquinho com a gente de um assunto que ele é expert, né? Ele é o diretor de comunicação da Arquidiocese, então comunicação e igreja é algo que ele sabe durante muitos e muitos anos, e ele tem uma experiência muito interessante. Bom, mas hoje vamos falar sobre outro assunto. Vamos largar um pouquinho a newsletter de lado. Não largar, mas vamos deixar ela como já vista. E vamos falar sobre pequenos grupos e reunião online. Lembrando que esse é o primeiro dia, o primeiro módulo. A gente vai continuar essa conversa na semana que vem com o padre Sérgio Torres, meu pároco, que a gente trabalha bastante isso na prática, mas hoje a gente vai começar nosso primeiro módulo falando um pouquinho sobre pequenos grupos. Vamos lá, vamos começar. Então, como a gente falou, é pequenos grupos e reunião online. E sejam todos bem-vindos, eu sei que as pessoas estão começando a chegar agora, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia de workshop. Lembrando que esse é o segundo de 4, então a gente vai primeiro, hoje é o primeiro módulo, como eu já falei, o segundo módulo é semana que vem, e vamos ter a quarta apresentação, o Padre Marcelino Paulo Ferreira, né, que a gente colabora junto no Laboratório da Fé. Ele vai vir falar um pouquinho sobre apresentações e encontros interativos online, algo que ele também é bastante conhecedor sobre esse assunto. Como eu falei, olá, sou Júlia. Eu penso um pouquinho que vocês, se vocês não seguem o ID nas nossas contas, siga, porque a gente faz bastante conteúdo. É interessante para você conhecer um pouquinho sobre esses assuntos que a gente fala, essas dicas que a gente dá, para você poder resgatar a sua identidade evangelizadora, por isso que se chama ID, e também trazer a sua paróquia para ser mais viva, mais alegre, mais cheia do Espírito Santo e mais evangelizadora, que eu acredito que as nossas paróquias precisam de um pouquinho mais do Espírito Santo, né? Conheça o site, o Facebook, que se vocês estão a ver no Facebook, por favor, metem gosto, como falam, né? E a gente também posta bastante no Instagram. O objetivo de hoje é que a gente entenda um pouquinho o que é isso de pequenos grupos e como eles transformam uma paróquia e ajudam no discipulado, ajudam no crescimento espiritual dos discípulos missionários, né? A gente às vezes faz muitas coisas na paróquia, mas a gente não ativamente e intencionalmente, a gente vai ver essa palavra bastante hoje, ajudam no crescimento. E como pequenos grupos podem fazer isso? Então, a nossa primeira pergunta é o que são os pequenos grupos, né? Padre Tiago Veloso vai falar bastante sobre isso, ele vai falar sobre a experiência deles de pequenos grupos. Aliás, a conversa que eu tive com ele essa semana foi fantástica, foi incrível. Então, a gente vai ouvir tudo sobre o que ele falou. E pequenos grupos provavelmente você já tem na sua paróquia. São, como o nome fala, pequenos grupos, mas a intenção do pequeno grupo é sempre o crescimento espiritual, a vida do discipulado. Infelizmente, a gente tem muitos grupos na nossa paróquia, mas não necessariamente são grupos de crescimento. Às vezes são grupos de fazer coisas, organizar coisas, o que não estou criticando, mas a gente às vezes precisa de uma intencionalidade, ter grupos que investem no crescimento espiritual. Olha, provavelmente você já tem algum curso bíblico que você tenha, alguma seminário de vida no espírito,
eu acho que a equipa de Nossa Senhoras também são pequenos grupos. São todos esses pequenos grupos que se reúnem através de um tema e aí eles podem partilhar ou adquirir conhecimentos, mas com a intenção de crescer espiritualmente. Bom, o Padre Tiago Veloso falou bastante sobre isso. Aliás, eu estava bastante animada para falar sobre ele, porque ele tem uma grande experiência de pequenos grupos, especialmente online. Eu conheci Padre Tiago quando eu comecei a participar virtualmente da paróquia dele. Se vocês não conhecem a paróquia de Palhais, é paróquia.pt. Eu tenho que perguntar como que ele conseguiu esse endereço de site, é paróquia.pt, que vocês vão conhecer que ele é muito voltado para pessoas de fora se sentirem bem. E até no ambiente virtual, porque ele entende que nossa paróquia tem um limite, né? Nossa paróquia tem um limite geográfico, mas ele não se contenta com esse limite geográfico. Através dos seus esforços, ele busca sair das paredes, sair e buscar as outras pessoas. E é fantástico. Eu estou em Braga, ele está lá em Setúbal, e eu considero uma segunda paróquia minha, onde eu posso também crescer espiritualmente através dos pequenos grupos que ele faz. Ele até fez um curso de oração, foi o primeiro curso que eu fiz com ele. Depois eu voltei para ser animadora de um alfa na paróquia de Palhais, totalmente virtual, e eu tenho que confessar que essa experiência foi transformadora para mim na minha pandemia, né? Quando a gente estava todo mundo com medo, quando todo mundo não sabia o que ia acontecer, foi muito bom ter um pequeno grupo online que continuava falando sobre fé, que continuava no crescimento. Eu me sentia acolhida por aquelas pessoas que estavam até distribuídas pelo país, né? Tinha pessoas... O meu pequeno grupo tinha pessoas de Coimbra, tinha pessoas de Setúbal, até o Alfa que ele fez tinha pessoas até da Suíça. É fenomenal para saber que no ambiente online a gente consegue dar esse acolhimento e fazer com que as pessoas sintam pertencentes a uma comunidade, mesmo que não estão fisicamente nelas. A gente sente a presença do outro e cresce junto com eles, né? Caminhamos junto com eles, junto com Cristo, nesse espaço digital. Bom, sem mais demoras, eu vou começar o vídeo dele, que a gente possa... Lembrando que esse é o primeiro workshop que a gente vai falar sobre pequenos grupos. Semana que vem vamos ter outro workshop de pequenos grupos, onde a gente vai ter o padre Sérgio Torres, que a gente vai continuar com essa conversa. Eu acredito que pequenos grupos é realmente algo transformador numa paróquia. Foi transformador na minha vida, né? Eu comecei a minha jornada através de um pequeno grupo de casais. Então, é um assunto que eu quero que a gente fale bastante, que eu quero que ponhamos em prática para realmente transformar nossas paróquias. Com vocês, Padre Tiago Veloso. Bom, obrigado, Padre Tiago, por ter aceito o nosso convite, por ter parado um pouquinho da sua agenda complicadíssima para falar comigo. Você que é o pároco de Palhais, a primeira vez que eu ouvi falar do Padre Tiago foi no Renovar de 2019, que você gravou um videozinho para o Alfa, numa biblioteca super antiga, me lembro disso, que tinha livros empoeirados atrás de você. Eu sempre estou notando esses detalhes, né? Mas é que você sempre se destacou por ser um dos primeiros que decidiu investir na renovação paroquial, especialmente no modelo do Padre James Mellon. E eu me lembro que isso foi... Minha primeira impressão de você foi alguém que realmente não tem medo de ir para o desconhecido, de se aventurar no quesito de renovação paroquial. Agora, minha pergunta é, quando começou a ouvir falar sobre conceitos de pequenos grupos, isso sempre foi algo que, no seu crescimento espiritual, né, na sua vida paroquial, você tinha esse conceito, algo novo? Olá, Júlia, viva! Também olá a todos que estão a acompanhar-nos nestes pequenos trechos de entrevista. É espetacular ser convidado pela Júlia e pela equipa do IT. O teu dinamismo todo e a tua motivação para renovar esta igreja aqui em Portugal e mexer a igreja de Portugal e também a igreja de língua portuguesa que de certo nos acompanha no Brasil e se calhar noutros países neste grande mundo que nós temos. A Júlia poderá ter-me conhecido lá no VAR
2019, eu participei numa pequena gravação que foi feita na Biblioteca do Seminário de Coimbra. Daí que aqueles livros cheios de pó significa que alguém anda a estudar pouco, o que é mau sinal. Isso é um bom ponto. Quanto aos pequenos grupos, eu não tinha muita. Primeiro, não tive formação para nessa área, nem tinha conhecimento acerca disso. E quando eles surgem, aqui na paróquia existiam pequenos grupos. Na verdade, já existiam quando aqui cheguei, mas não tinha essa perspectiva de pequeno grupo. Estou a falar das comunidades neocatecumenais, duas pequenas comunidades que de certa maneira são pequenos grupos. Eles não se veem como tal, mas são pequenos grupos, têm essas características. E pronto, era o conhecimento que eu tinha. Quanto aos pequenos grupos, eu não os conheci pelo padre James Mallon. Primeiro pela experiência que já referi das comunidades aqui neocatecumenais, e depois, a certa altura, aconteceu algo engraçado. A paróquia fazia 50 anos de existência. E durante esse ano de 50 anos, pequenas conferências quinzenais acabaram por preparar as pessoas para uma renovação, ainda antes de conhecer o termo renovação. E até mesmo antes de ter lido Evangelii Gaudium, curiosamente. Os papas escrevem muito e as pessoas leem pouco. E, no meu caso, aplica-se isso. Sem dúvida. Então, o que aconteceu nesses 50 anos? Além das conferências, na fase final dessas formações quinzenais, que tiveram pessoas de fora, de formações, de vários temas, eu fiz um bocadinho sobre um tema sobre 2 ou 3 sessões sobre Jesus Cristo. E as últimas 2 sessões, dividi as pessoas em grupos para trabalharem em pequeno grupo. E tinham o Evangelho, faziam perguntas sobre o Evangelho. E estudantes do Alfa e antes dos pequenos grupos propriamente ditos. E daí nasceram, não sei, 3, 4 pequenos grupos que se começaram a encontrar nas casas para refletir o Evangelho com apoio de uma reflexão e de perguntas. E usávamos o livro Grupos de Jesus do Padre Agola. Estou a ver se aqui esse livro. Sim, Grupos de Jesus. É Grupos de Jesus mesmo o nome do livro. Não tenho aqui Não, nenhum não é livro. esse. Não é Voltar a Jesus. Não é esse, não. É Grupos de Jesus. Sim. Esse também é um livro interessante para a meditação e para a reflexão paroquial de renovação. Ele tem livros muito interessantes, mas usámos esse grupo de Jesus. E foi assim que nós demos origem aos pequenos grupos mais intencionais aqui na paróquia. Mais tarde surge o Alfa, surge a Renovação Divina, surge o padre James Mallon, e nós, sem sabermos, já estávamos um bocadinho nessa linha. Obviamente não éramos tão intencionais, tão de ter um plano que integrasse os pequenos grupos. Os pequenos grupos que existiam eram fruto então dessa formação dos 50 anos. E continuaram a reunir e penso que ainda continuam a reunir. Que interessante. Então, a cultura dos pequenos grupos, ela surgiu quase que organicamente, não foi algo que intencional, mas aconteceu. Sim, aconteceu. E mesmo nessas formações de 50 anos, os temas, sem serem muito intencionais, acabaram por preparar as pessoas para algo mais que depois veio surgir na fase final destes 50 anos, que foi o lançamento depois da renovação, já mais intencional, com o surgimento da Evangelii Gaudium, do Padre James e da Renovação Divina. Interessante, padre. Agora que é intencional, você faz pequenos grupos com alguma intencionalidade, qual o objetivo dos pequenos grupos da renovação em Palhares? Ok. Primeiro, há uma coisa que eu acho que é interessante e tem que ser dita. Isto não depende do padre, nem depende só das pessoas. Só há pequenos grupos, só houver pessoas. E o que se tem passado para as pessoas, já ao longo dos últimos meses e anos, é a importância da comunidade. Enquanto pessoas que se conhecem, não consumidores de missas, que vão à missa, uma massa anónima de pessoas, mas pessoas que vão à missa e se conhecem e se apoiam. E é nesse sentido que os pequenos grupos são vendidos, entre aspas, para as pessoas. E graças ao Alfa, especialmente, no final do Alfa, há muita gente que fica ali inquieta, muitos entram na equipa do Alfa e mais tarde acabam por entrar em pequenos grupos, porque sentem essa necessidade de terem alguém, uma família de pessoas à sua volta para irem mais longe no caminhar na fé. Sabendo também, e eu refiro isso várias vezes às pessoas, é impossível o padre chegar às pessoas. As pessoas estão sempre à espera do padre, as pessoas querem a bênção do padre, as pessoas querem a palavra do padre, as pessoas querem o padre para tudo. O que é impossível.
Se eu tivesse uma paróquia com 300 pessoas ou 300 famílias, iria visitar uma família por dia, para visitá-las todas durante o ano. É impossível apoiar as famílias todas e as pessoas todas. E então eu tento vender os pequenos grupos como uma forma de o padre chegar às pessoas sem ir às pessoas. No fundo é isso. E eu uso muito o Evangelho e a palavra de Deus para mostrar que os pequenos grupos são algo das origens, que Jesus pretendeu pequenos grupos e que existiam pequenos grupos no grupo de Jesus. No grande grupo dos discípulos haviam pequenos grupos que se encontravam, nem que fosse o grupo dos apóstolos. Por isso, tentar mostrar às pessoas que os pequenos grupos são saudáveis para serem fortes na fé, para estarem apoiadas, para terem um braço e um abraço quando necessitam e dessa forma a própria paróquia ficar maior, mais forte, mais saudável. Você fala muito sobre que nas paróquias tinham que ter um acompanhamento espiritual das pessoas, né? Uma coisa que o padre é impossível dar, como você falou, pelos números. E é através dos pequenos grupos que a gente talvez consiga dar um acompanhamento espiritual, ter pessoas que acompanham na sua jornada. Sim. É assim que os pequenos conseguem se encaixar, talvez? Eu vejo muito os pequenos grupos nessa perspectiva. Tanto pela quantidade que referi há pouco dos números, que inventei os números, são se calhar muito baixos, como é óbvio, mas quando um pequeno grupo um grupo de pessoas que começam a caminhar juntas e começam a abrir e a partilhar, acabam por quase sem se aperceberem estarem a apoiar-se umas às outras, porque uma tem um problema com o filho, mas a outra também tem, e a outra conseguiu vencer esse problema ou esse desafio e vai partilhar com a outra e acabam por apoiar-se e crescer juntas. Acho que esse apoio é um apoio espiritual, humano, que acaba por ser muito forte para as pessoas. Sei. O padre James Mellon fala sobre a gente mudar um pouquinho sobre aquele paradigma do believe, behave and belong, que eu traduzia para linhas de acreditar, agir e para pertencer. Agora, os pequenos grupos fazem o contrário, né? O pertencer para depois você poder acreditar, para depois você agir como um cristão. Exatamente. Isso é um grande ponto dos pequenos grupos, certo? Sim, é uma coisa muito banal que está no Evangelho, curiosamente. Mas devido ao peso da história e ao peso da igreja, isso foi tudo alterado e a cultura era cristã e era natural e normal a pessoa ter um certo comportamento. Obviamente que isso hoje em dia caiu tudo por terra, hoje as pessoas já não se comportam como cristãs, mas se formos a pensar, sei lá, eu vou até a idade da cristandade, recuar uns séculos, em que todos eram cristãos, católicos, mas seriam mesmo cristãos, seriam mesmo católicos. O comportamento podia ser de católico, até podiam acender velas e ir à missa, mas seriam mesmo católicos. No fundo, o que aconteceu agora com a queda de todo este poder da cristandade revelou-se que já acontecia antes. Não existiam cristãos. E esse pertencer, acho que é a mesma base de tudo. E foi isso que deu origem ao grupo dos discípulos, dos apóstolos. Pertenciam, eram amigos, conheciam-se, vem e segue-me, está comigo. E depois, mais tarde, vem a lei do amor e começam a amar-se mais uns aos outros. Depois, mais tarde, vem a parte do comportamento deles. E acho que essa lógica de Jesus Cristo, das primeiras comunidades cristãs, que se encontravam nas casas, se conheciam, comiam, partilhavam. É isso que depois dá origem a uma igreja forte e saudável que reflete a beleza do Evangelho neste mundo. E a ideia do padre James Mellon, que partilha no livro, que partilha em vários seminários que dá e conferências, é sem dúvida excepcional, que obviamente custa aceitar na vida porque abala a comodidade que existe e a própria comunidade, mas é uma coisa boa que funciona e as pessoas quando entram nesse jogo de serem acolhidas e amadas acabam por reconhecer que funciona e que é bom. E nós nos pequenos grupos é uma boa forma, mas também no Alfa, como nós aqui fazemos e como fazem grande parte das igrejas e paróquias, o Alfa mostra isso mesmo, essa pertença, esse amor, esse acolhimento. Os cristãos são normais, sabem amar, sabem acolher e depois tudo o resto vai surgir de forma natural, sem dúvida. Nós aprendemos com aquilo que vemos, nós tornamos semelhantes àqueles que estão à nossa volta e obviamente que se à nossa volta houver cristãos, também nós acabaremos mais tarde por ser cristãos, como eles são, mas temos de pertencer primeiro, não é? Padre, você falou uma coisa muito importante sobre a fato da Eucaristia, né? Nós católicos valorizamos, claro, a Eucaristia, mas a gente até aceita ela como fonte e cume da vida e da missão da igreja. Mas como cume, ela é o nosso Everest, ela é um lugar
que nós caminhamos muito para lá chegar. E não é o ideal para fazer o querigma, né? Não é o ponto ideal para começar a escolher pessoas que não conhecem Cristo. A Cristo é a fonte, e eu vou discordar um bocadinho. É um lugar bom e excelente para passar Jesus pela primeira vez, porque ele está lá mesmo presente. Mas obviamente que eu compreendo e concordo também com o que disseste, porque a Eucaristia tem muitos sinais, muitos ritmos, muitos rituais, muitas palavras, muita música, que não entra quem está fora, ou quem está fora há muitos anos ou nunca esteve dentro. Obviamente, eu dou muitas vezes o exemplo do sinal da cruz. Eu faço o sinal da cruz, isto é um sinal estranho para uma pessoa de fora. Eu já fui várias vezes a mesquitas, e quando vou a uma mesquita, e se vou a uma oração dos muçulmanos, eu fico perdido porque não sei o que fazer, não sei como responder. E se não sou apoiado, não tenho alguém ao meu lado que me dê umas dicas, eu fico perdido. Agora é para cima, agora é para baixo. E eu vejo muito uma pessoa que vai à igreja católica e vai a uma celebração da Eucaristia, claro que se sente perdida. Claro que se sente perdida. Eu vejo muitas vezes aqui nas missas, quando são missas de sétimo dia, eu vejo as pessoas perdidas. Mas eu dizia há pouco que a Eucaristia também é a fonte, como diz a Igreja, é a fonte e cuma. E nessa parte é a parte que eu discordo, porque a Eucaristia, apesar de ser complicada para um não católico ou um católico muito adormecido, pode ser intencionalmente utilizada para chegar às pessoas com carisma ou com o que quer que seja. E isso depende da nossa intencionalidade, da nossa vontade. O que é que nós queremos dar, que sabor queremos dar à Eucaristia. Eu, por exemplo, partilho o que faço aqui. Em todas as Eucaristias, eu digo sempre, agora podemos tentar para escutar melhor a palavra de Deus. E pá, eu já sei que basta estar uma pessoa que não é de igreja, que não é de ir à igreja, ao templo, ao culto, à celebração, e eu sei que essa pessoa, pelo menos essa pessoa, vai estar à vontade porque o padre disse, podem sentar-se. E se o padre não disser nada, o que é que acontece? Sentam-se todos menos ela. E assim, ao menos ela vai estar acolhida, de certa maneira, por esta simples palavra que qualquer pessoa pode apresentar em público. Podemos fazer a Eucaristia mais inclusiva possível, sem dúvida alguma. Depende se queremos ser intencionais nisso ou não queremos ser intencionais. E a palavra intencional é muito importante. Se somos ou não acolhedores. Não é só ter uma equipa que agora está muito na moda, haver equipas à porta com álcool gel e ver se a pessoa leva máscara ou não leva máscara, mas tudo dentro pode ser inclusiva para quem chega. Desde a música, os gestos, a explicação, tudo de forma simples, relaxada. Nós aqui também colocamos. Primeiro, nós temos no ecrã, na missa de domingo, só na missa de domingo, no ecrã nós temos as respostas que se dá na missa. Ou seja, se houver alguém que não saiba o credo ou glória, não há problema. Olha para lá, tem lá a projeção da oração, das respostas. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, aparece lá isso. E se não temos o ecrã ligado, ou se não temos ecrã sequer, nos bancos da igreja, nós temos um endereço, obviamente é necessário internet e um telemóvel, temos um endereço, onde a pessoa acede ao endereço com o endereço ou com o QR Code e acede ao ritual da missa. Temos disponível o ritual da missa e a pessoa pode acompanhar. E se vai à missa uma vez na vida, se quiser, consegue responder às coisas. Isto é ser acolhedor e é tornar a missa mais próxima para as pessoas. Claro que eu não iria convidar uma pessoa para a missa se soubesse que a música vai ser horrível, que não há acolhimento, que a homilia vai ser de outro mundo, que não tem ligação para a vida. Obviamente que eu não convido uma pessoa para ir a uma missa dessas. Mas se agora eu sei que naquela igreja há um cuidado em acolher os estrangeiros, entre aspas, pá, eu convido, sem dúvida. Pois, mas regra geral, a Eucaristia não é muito acolhedora. E por isso mesmo, a regra geral, eu prefiro convidar mais rapidamente para um curso alfa, que sei que vai ser acolhedor, do que para uma Eucaristia, obviamente. Mas depois também há Eucaristias e Eucaristias, e padres. E paroquianos e paroquianos. Há paróquias onde um paroquiano é capaz de ficar sentado naquele lugar e não ser de lugar a ninguém, nem ao Papa, se aparecer. E há paróquias onde, já por cultura, as pessoas se levantam num lugar a uma cara nova, uma cara desconhecida. E obviamente eu convidaria alguém para uma missa dessas, para uma comunidade dessas. Isso trabalha-se com os meses e com os anos, claro. No acolhimento aqui na São Vítor, a gente já teve algumas brigas com paroquianos que queriam sentar ao pé de um determinado santo.
E não, a gente organiza de um determinado jeito que às vezes é impossível. A pessoa foi embora, preferia não assistir a missa do que não sentar ao pé do Santo Antônio. Eu fiquei um pouco chocada. Claro, e o banco não foi oferecido pela pessoa, porque se fosse o banco oferecido pela pessoa, era o meu banco. Já que Não, paguei o banco, esse banco é meu. Sim, é ah, uma questão de cultura e isso acontece e vai continuar a acontecer, como é óbvio. E não é só na igreja, acontece em muitos locais, obviamente. você utiliza muito recurso alto, você fala muito sobre ele. Ele é o recurso que você mais apoia em pequenos grupos na paróquia? O Alfa nós usamos como porta de entrada na paróquia para novos cristãos, novas pessoas, ateus, não crentes, para toda a gente, e também para os católicos mais praticantes, mais, que estão mais dentro do jogo da igreja. Eh, sim, é o Alfa que traz muitas pessoas novas e, obviamente, também acaba por alimentar os pequenos grupos da paróquia, sim. É, e você foi um dos primeiros, como eu falei, você foi um dos primeiros que, quando começou a pandemia e tudo teve que ser cancelado presencialmente, eu sei que você foi o primeiro que foi para o digital e foi com Alfa. Sim, porque nós estamos, de certa maneira, preparados para, para a pandemia e não tínhamos contactos com nenhum Bill Gates para falar disso. Não, nós estávamos preparados já para a pandemia e, curiosamente, nós aqui, nas homilias, nós trabalhamos em séries, ou seja, nós temos um tema geral para 2 meses, se calhar no máximo. E em cada domingo nós desenvolvemos o tema utilizando a palavra do dia, da Eucaristia, da liturgia da palavra. E, curiosamente, nós na altura da pandemia, primeiro, no ano anterior, em novembro, se calhar, tínhamos falado acerca da importância dos pequenos grupos em série para as pessoas para estarem sempre juntas e apoiadas, mesmo à distância. E depois, na altura da pandemia, mesmo às portas da pandemia, falávamos mesmo desses momentos em que Deus parece que desaparece do cenário e que vem o caos. E foi aí que entrou a pandemia, foi muito giro. E então Foi muito giro. foi muito giro mesmo, porque de certa maneira estávamos preparados já, as pessoas estavam a ser preparadas para a pandemia. E simultaneamente também estávamos já preparados para entrar no digital quando fosse necessário. E eu já tinha experiência de trabalhar com o digital, especialmente com a plataforma Zoom. Eu, curiosamente, ainda há uns dias, eu estava a ver as fotografias que tenho no telemóvel e eu tirei uma fotografia em Londres a um táxi que diz Zoom, publicidade ao Zoom. Isto foi em outubro do ano anterior à pandemia. Pá, são pequenos sinais que já havia preparação para tudo isso. E então, quando surge a pandemia e as coisas têm que fechar, foi uma coisa natural, mesmo natural. Estávamos na sala 100 pessoas, uma sala física, agora passamos 100 pessoas para a sala digital. Vamos ver como corre. E correu bastante bem. E as pessoas aderiram muito. E consta mesmo que fomos a primeira paróquia católica de todo o mundo a ter o Alfa online. O que foi muito engraçado, porque na altura, quando entramos para o online, houve certo receio, mesmo do Alfa de Portugal. E agora, vamos fazer online? Como é que é isso? Porque era mesmo novidade absoluta. Mas fizemos e correu muito bem e continuamos a fazer e não paramos. Não fomos a primeira igreja a ter o Alfa online, no Oriente já estavam a fazer online, fomos sim então a primeira católica. Fomos pioneiros nisso. A igreja católica conseguiu chegar-se à frente em alguma coisa interessante. Mas mesmo as missas e tudo mais, já estávamos preparados para ter o online a funcionar e ou foi continuar somente. É, eu me lembro que você tinha o podcast, que como eu acompanhava as séries, era através de podcast. Vocês tinham a emissão. Então, o conceito de uma paróquia digital estava bem antes do, do, corona, do Uhum. coronavírus, né? Da pandemia. Já estavam com essa semente na paróquia. Sim, pelo menos em mim já estava essa semente lançada. E como eu acompanho várias igrejas e paróquias de outros países, acabou por ser normal para mim, depois passar isso rapidamente para a paróquia, essa ideia do digital, sim. Eu já conhecia igrejas praticamente online antes de haver. Há mais de 5 6 anos conheci igrejas praticamente só online e grandes, enormes, gigantes, que, que funcionam muito bem. E então, pronto, foi normal para mim perceber que a igreja iria continuar viva, como continua viva também no mundo digital, onde estão as pessoas, já há muito tempo. Pois, eu comecei a participar da Palhaz foi por causa do curso de oração.
que o meu curso de oração parou presencialmente e quando eu vi que vocês iam começar eu falei assim: "Ah, eu vou terminar com Palhares". E desde então eu virei uma paroquiana virtual e que conceito é esse de paroquiano virtual? Como que vocês começaram isso? Pronto, é uma ideia que eu já tinha muito antes de haver alguma pandemia. Pela experiência aqui nesta zona, não há fronteiras. E de repente eu tenho batismos que são de pessoas de outras paróquias físicas, territoriais. E a mim custa-me. E tenho pessoas que vinham aqui à missa de outras paróquias. E esta coisa de paróquia territorial para mim já não fazia muito sentido. Aliás, eu até cheguei a enviar uma carta para a Santa Sé, não sei muito bem exatamente para quem, tenho por aí a resposta que me enviaram, acerca mesmo dessa situação das paróquias já não serem territoriais. E aqui na margem sul do Rio Tejo, como aí na margem norte do Rio Tejo, em Braga, ou onde quer que seja, eu penso que as paróquias já se misturam, as pessoas podem mover-se, movimentam-se. E, e movimentam-se também no mundo digital. E com a entrada do coronavírus na nossa realidade, as paróquias não têm hipótese, porque eu chego ao computador, estou em qualquer paróquia do mundo, de qualquer igreja, até qualquer igreja do mundo. Eh, não tem sentido haver essas fronteiras, nem territoriais nem digitais agora. Tem sentido, claro, que há sentido de pertença, estão lá as pessoas que eu conheço e que amo, mas eu posso perfeitamente ir a uma igreja em Almada todos os domingos e ter lá uma comunidade de pessoas. Ou posso ir ao Montijo, ou posso ir a Almada, ou posso aqui a Setúbal. E posso ter lá um grupo de amigos de cristãos com quem trabalhamos, mesmo presencialmente. Não custa nada hoje haver essa movimentação de pessoas. E no digital, mais simples ainda, como é óbvio. É só ligar o computador ou o telemóvel e estamos onde queremos. E a palavra de Deus passa pela palavra, não é? Não é necessário ter um livro físico na mão para receber a palavra de Deus. Basta falar ou basta escutar. E isso acontece pelo digital. Claro que os sacramentos não são digitais, nem podem ser, exigem presença, eh, mas a palavra, sim, a palavra é poderosa e a palavra chega às pessoas. E uma pessoa que nos acompanha via internet consegue escutar a palavra de Deus, a mesma palavra que poderia escutar na sua igreja local, claro. E o que nós aqui muitas vezes pedimos às pessoas é que, por favor, se têm igreja local, procurem-na, estejam com eles. E quando é a parte da generosidade, nós pedimos, por favor, ajudem a vossa paróquia local onde vivem. Mesmo que nos acompanhem, sejam generosos com a vossa igreja local. Eu acho que isso é muito importante, haver essa ligação ao local. Porque depois, na parte prática, se precisa de um batismo, tem que ir à igreja local. E depois não ser conhecido é uma chatice. Padre, a gente estava ontem, como eu sou paroquiano virtual de Palhares, a gente estava ontem falando sobre, no curso de catolicismo, sobre Paulo. E Paulo fazia um pouquinho de paróquias à distância, né? Ele enviava cartas, ele acompanhava essas paróquias mesmo à distância. É um pouquinho que a gente está fazendo a mesma coisa hoje, né? Sim, Paulo fazia isso um bocado à distância, mas era para dar conselhos ou para ralhar com as pessoas. O Paulo tinha uma boa capacidade de criar lideranças locais, o que é muito importante. E sim, depois ele contactava com as pessoas também, mantinha essa ligação. O que hoje o bispo faz com as paróquias, ou o que o Papa faz com a igreja, é mais ou menos o que ele fazia, o São Paulo, na altura. E sim, esses cursos que nós estamos a oferecer via internet, chegamos a pessoas de todo lado. Ainda ontem, quinta-feira de manhã, nós tivemos com uma pessoa da Madeira a rezar. Não, duas pessoas. Não, desculpa. Uma pessoa da Madeira e uma da Suíça a rezar connosco às 7 da manhã. Pá, isto é incrível. Quem quer, hoje em dia tem muitas opções para estar unidos a uma igreja, a uma comunidade, a uma paróquia. E temos pessoas da Suíça às 7 da manhã, lá 8, a orar com estranhos, que já não são estranhos, porque já se conhecem pelo Zoom. E isso é engraçado. E depois também, muito giro, as pessoas vêm cá, marcam entre eles e aparecem cá todos no meu Eucaristia, por exemplo, ou vão passear juntas, de vários pontos, encontram-se e é muito giro e conhecem-se. E é muito giro, então estão de repente na igreja, olham para o lado e veem e pensam, eu conheço aquela pessoa do Zoom, e quem será mesmo ela, não será debaixo daquela máscara? É muito giro, já me aconteceu isso. E de repente olho para aquela pessoa com a máscara, é mais complicado. E epá, parece-me que são os olhos daquela pessoa que estava. E é muito giro. E as pessoas vêm conhecer-se e é muito interessante isso. A paróquia digital acaba por ter influências na paróquia real e nas amizades reais.
Eu também dou muitas vezes o exemplo, já que falamos disto do digital. Eu, por exemplo, eu costumo ir de férias em outubro. E eu começo a preparar essas férias no digital. Pronto, e vejo onde vou, qual é a camarata onde vou dormir, qual é o lixo, agora já não, mas eu vejo o local onde vou dormir, para onde vou, o carro que preciso, e vejo tudo aqui. E depois chego lá, tenho tudo. No fundo, a igreja poderá passar por aí se nós deixarmos. As pessoas podem ver online, escolher online, escutar online, até converter-se online e depois vem a parte mais física, mais presencial, que vão ter essa vontade. Vão ter vontade de estar com pessoas. Pelo menos aqui a experiência é, as pessoas têm vontade de estar com os outros que conheceram online, digital. Ver ao menos se são mesmo como parecem. É muito bonito. E não fica no virtual. As pessoas levam Não. a fé. Essa fé não é virtual, essa fé é real, né? Sim, sim. Esse pertencimento. Então, E a transformação de vida é real. A transformação de vida das pessoas é real. Mesmo que estejam durante o ano inteiro frente ao computador devido à pandemia, e há pessoas que estão fechadas em casa há mais de um ano, até que eu conheço, a transformação depois é real. Elas acompanham, elas seguem, elas vivem, elas partilham, elas falam. Há transformação nas pessoas. Há transformação de vida das pessoas através da igreja que está no mundo virtual. Há. Com efeitos depois na vida real, fora do ecrã. Mas é bonito. Funciona. Então, 2022, vacina, 2023, 2024, 2025. O digital não vai abandonar Padre Tiago nem Palhais, né? Vocês vão continuar fazendo Zoom? Vocês vão continuar com essas coisas digitais? Eu acho que seria uma estupidez e há bispos que estão muito nessa linha de abandonar assim que possível o digital. Mas eu acho que é uma estupidez mesmo enorme. E a palavra estupidez, se calhar, é a palavra mais leve que se pode usar nisto. Porque é perder uma oportunidade que temos neste momento de chegar com o Evangelho a mais pessoas. E a nossa vontade é levar o Evangelho de Jesus Cristo, a transformação de vida do Espírito Santo a mais pessoas, usando os meios que temos neste momento. Isso é o digital, seja o digital. Isso daqui a 20 anos ainda existir o digital, e se continuar a ser forte como hoje é, seja o digital usado, sem medo. Claro, mantendo sempre a presença real das pessoas que se conhecem, que se podem abraçar. Mas o digital continua. Se continuar a funcionar, temos que continuar a usá-lo. E São Paulo é um exemplo desses. Ele usava os meios que tinha para levar o mais importante que tinha às pessoas. E acabou. Agora, como levamos? Isso muda conforme os tempos. Se antes era com pergaminhos, se depois passou para o vídeo, se passou para o computador, não interessa. O que importa é não ficar parados. E o medo que hoje há, das pessoas ficarem muito fechadas no computador, não sei o quê, é o medo que acontecia se calhar há 100 anos com a eletricidade, tinham medo da eletricidade ou do comboio. São medos normais, que há sempre muita gente que tem medo da novidade, do que é novo. Mas se calhar há 5 anos havia medo de sermos perseguidos pela Google, e somos perseguidos pela Google. Mas havia esses medos, as pessoas pronto, tinham medo, ou estavam sempre ligados ao telemóvel, e são medos que surgem, que vêm e vão, e a vida continua. Aqui o mesmo importante, que acho que é importante repetir várias vezes, é: temos um tesouro que não é nosso, não é meu, é para o mundo. Onde está o mundo? É lá que eu tenho que estar. Estou na internet? É na internet. Estou no café? É no café. E acho que não pode haver medos nisso. Ficar parados é que é pecado mortal. E tentar convencer os outros a voltarem ao antigo normal, eu acho que também faz parte da estupidez que há pouco falava. É porque o antigo normal, para já, espero que não volte. Porque na altura do antigo normal, há 2 anos, as pessoas queriam coisas diferentes. Estavam fartas de trabalho, fartas do mesmo ritmo de vida, irem naqueles horários. Temos a possibilidade de mudar isso. E queremos voltar ao normal, ao antigo. E se este normal for o novo normal que Deus quer para nós? Vamos continuar a desejar regressar ao normal no Egito? Ou queremos este novo normal aqui no deserto? Rumo à terra prometida, que será depois outro normal. Eu acho que a nossa reflexão de cristãos deveria ser mais bíblica, mais de Deus. Porque isto não há novidades. A história vai se repetindo de certa maneira, destes novos normais que vão surgindo. E há sempre vontade de regressar ao antigo normal, mas o antigo normal é o Egito. Ao deserto, nem sei muito bem qual será o antigo normal. Já não me lembro, não me interessa.
Agora este é o normal onde estou e é aqui que tenho que estar. Já a pensar no próximo normal que Deus vai dar, a próxima terra prometida para onde caminhamos. Mas isso é outro assunto. Vamos para lá sem desanimar. Ah, bom, ah, Padre, você me respondeu quase tudo. Eu acho que a única coisa que eu quero perguntar é se a saída para o digital, 2020, né, foi algo transformador para a paróquia de Palhares. Se por mais que vocês estejam fechados, esses pequenos grupos foi algo transformador? Eu acredito que sim, porque eu vejo só pela internet, mas vocês realmente amadureceram muito como paróquia. 2020 acho que foi um ano transformador para muitas paróquias. Pelo menos assim eu tenho reparado. Também para esta, sem dúvida. Os pequenos grupos. Assim, os pequenos grupos podiam ser mais fortes. Mas as pessoas acabam por estar em pequeno grupo sem estar em pequeno grupo. Por exemplo, o curso Seguir Jesus, as pessoas, depois de uma apresentação de 20 minutos, dividem-se em pequenos grupos e podem falar à vontade e raramente vão além da primeira pergunta, de 6 ou 7 perguntas, raramente saem da primeira. Mas já sei que desse curso Seguir Jesus, que é o que está agora a acontecer, já se criaram pequenos grupos que vão falando no WhatsApp, e são pequenos grupos. Não estão oficialmente ligados à paróquia, não estão oficialmente com um líder formado e instituído pela paróquia, mas são pessoas que se juntaram espontaneamente e acho que são pequenos grupos. E aqui na paróquia, eu nem sei quantos pequenos grupos há na verdade. Eu sei que a contagem oficial fala em cerca de 100, 120. Mas isto é contagem oficial, porque depois eu sei de pessoas que se juntam e que falam entre elas. E isso são pequenos grupos. E o que é que eles fazem nos pequenos grupos? Se for um grupo que venha de um curso destes, acabam por trabalhar as perguntas do curso. Se são pessoas que vão à Eucaristia e que estão oficialmente registadas como pequeno grupo, recebem questões relacionadas com a homilia, com a mensagem e com a série. Se são pessoas que se reúnem de forma ilegal, sem ligação oficial à paróquia, entre elas, eu sei que algumas rezam, outras leem a Bíblia, outras falam sobre isso, outras procuram temas, e é isso que cria movimento. Não há o controle institucional da paróquia, há mesmo descontrole, se calhar neste momento, acerca dos pequenos grupos. Não saber quantos são já pode ser um mau sinal, mas o que importa é que as pessoas estão a pertencer a alguma coisa, estão a encontrar-se, estão a ser cristãs juntas, e acho que isso é a magia do cristianismo. Que, sem dúvida, há 1 ano ou 2 anos não acontecia isso. Eram individuais, pessoas individuais, individualistas que iam à Eucaristia. Agora não. Agora trocam contactos, formam pequenos grupos de amigos que falam de assuntos sérios da vida, partilham, falam de Jesus Cristo, e é isto que vai alimentando aquelas almas. E pessoas transformadas vão transformar as famílias e a sociedade, sem dúvida. E é isso que esperemos que aconteça. Eu gosto muito dessa ideia que realmente eu sigo um grupo de WhatsApp de Palhares e é isso que você falou, a gente reza junto, às vezes as pessoas pedem oração quando alguém está doente, quando alguém faleceu, infelizmente teve alguém que faleceu. É uma comunidade forma de uma maneira descontrolada, mas bom descontrolada, né? A gente não cria uma estrutura para acontecer algo. Eu acho realmente fantástico isso. Falta só aqui uma heresia. Hoje saímos com poucas heresias e há uma heresia que eu vou colocar agora aqui sobre a mesa para dar visualizações a esta entrevista. Falando de desorganização e descontrolo, um sinónimo é Espírito Santo, é descontrolo total. É descontrolo. Não é heresia. Mas é descontrolo. O Espírito Santo é descontrolado porque. E agora com o Pentecostes celebrado agora recentemente, o Espírito Santo espalha-se por aí enche a casa, enche as pessoas, envia-as para a rua, falam uma só língua, mas todos se entendem, apesar de serem línguas diferentes. Isto é descontrolo. Claro, não é um descontrolo como a Torre de Babel, obviamente que não. É um descontrolo baseado no amor. Mas é descontrolar mesmo, porque de repente as pessoas são enviadas e depois o Filipe vai ter com o eunuco e já não está lá presente, já desapareceu. É descontrolo. Movimento. O Espírito Santo cria a igreja. Celebramos o aniversário da igreja no Pentecostes. E a igreja é movimento, é vida. Estar sentado no banco da igreja, de braço cruzado, olhar para o relógio, isso não é vida, isso não é igreja. Não é a definição de igreja isso. Igreja é movimento. Pronto, o Espírito Santo traz movimento, traz descontrole, espetacular, funciona. É isso mesmo que queremos. Fogo em cada coração. Última pergunta, e te deixo embora para você fazer. Não havia mais uma.
É a Game Plan. A Que é Game isso? Plan é a novidade que vocês trazem vinda do Padre James, que é o plano de jogo, né? Eu acho que tem muito a ver com a palavra intencionalidade que a gente fala, né? Que antigamente não, muitas paróquias não tem nenhum plano de como fazer discípulos. Não, a gente não sabe como fazer discípulos intencionais. E eu acho que o Game Plan auxilia muito nisso na paróquia, né? Fale um pouquinho. Uhum. Epá, as paróquias muitas vezes, e pela pouca experiência que eu tenho, fazem planos, mas é planos para mais do mesmo. São os planos que fazem anuais, e as dioceses também fazem isso, mas no fundo é para mais do mesmo, continuar a alimentar o que sempre fizemos. E nós aqui, inspirados pela revelação divina, inspirados pelo Padre James, pela sua experiência e também com o apoio do coaching que nós recebemos, vimos que era mesmo importante sermos intencionais em fazer discípulos. E o primeiro passo é mesmo saber o que é um discípulo. Porque eu, para formar um discípulo, tenho de saber o que é um discípulo. Ou para fazer um discípulo. Desculpa, eu usei o termo formar. É fazer. Que é o que Jesus pede no Evangelho de Mateus. Fazer discípulos. E fazer discípulos. Não formar. Eu poderia agora falar uma coisa que descobri há uns tempos, sem querer. Que nós estamos a usar um termo mal traduzido na Igreja Católica. E a culpa de São Jerónimo. São Jerónimo usa o termo 2 vezes em Mateus 18 de formação. Não é bem a formação o termo, mas tinha que agora latim ver o termo. Mas é mesmo que a correção correta seria fazer discípulos, mas ele usa formar e aí estragou tudo. E a forma usada no batismo também, acho eu. Pá, isto teria giro vermos, mas eu tinha que procurar aqui no latim. Epá, e nós sim fomos bons em fazer discípulos, em formar discípulos, em catequeses, em formações, que é o que São Jerónimo mete na tradução, mas depois se formos ao grego a palavra não é a mesma. O Mateus não usa a palavra de formação, usa sim na segunda parte do mandato de Jesus, no Mateus 18, não usa na primeira parte. Só para não estar a inventar muito, eu vou ver se encontro aqui a palavra, porque isto é mesmo giro por acaso, encontrei sem querer. E foi no latim. Eu não sei latim, mas vi que a palavra não era a mesma. Desculpa, no grego. E obviamente depois no latim é que vejo que a palavra é a mesma. Jesus diz, portanto vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizem-nos, e depois para a frente é que diz, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. Isto é Mateus 28, 19 e 20. O Mateus 28, 19 diz, façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. E o 28, 20 diz, ensinem. E isto tudo para dizer que é importante saber o que é isto de fazer discípulos e o que é um discípulo para saber como fazer um discípulo. E nós apresentamos uma definição de discípulo que temos no nosso site também, o que é um discípulo, e de forma rápida e breve. Um discípulo é alguém que teve um contacto com Jesus, aceitou segui-lo e colocar a sua vida à sua disposição para acabar por se tornar semelhante ao mestre. O discípulo segue o mestre, não é? E pronto, essa é uma definição muito simples. E então vai trabalhar a oração, vai trabalhar o serviço como Jesus, a generosidade, a procurar os pequenos grupos, a comunidade como Jesus procurava. O discípulo quer saber mais, porque o discípulo é um aprendiz constante, quer saber mais, e para isso procura cursos, procura a palavra, e obviamente o discípulo apaixonado acaba por partilhar com os outros a sua paixão e acaba por tornar-se evangelizador, missionário e a dar frutos. E por isso mesmo nós então criámos o Game Plan, que temos disponível no nosso site, onde aparecem as várias fases que nós achamos que faziam sentido para aqui funcionar. Desde coisas básicas, primeiro passo, conhecer Jesus, nós fazemos pelo curso Alfa, depois a pessoa de conhecer Jesus começa a criar os pequenos grupos, começa a criar a formação, e então mistura-se a formação com os pequenos grupos no mesmo nível. Também o serviço vai acabar por surgir, e depois no topo temos a oração, como assim a beleza de tudo isso que está baseado com a oração para baixo. Também nós a meio temos a liderança, que também é um passo importante, que tentamos passar às pessoas a importância de serem líderes da sua vida, porque toda a gente tem influência em outras pessoas, às vezes nem nos apercebemos disso, e então tentamos que as pessoas se tornem boas, influentes, boas para quem está à sua volta, obviamente para levar para Jesus, intencionais no fundo. Mas o Game Plan é um processo muito, muito bonito, simples e bonito.
está no nosso site, é uma questão mesmo de procurarem. Faz bem procurar. Então, olá, de volta! Quem tiver curiosidade no livro que inspirou bastante é o Renovação Divina, que tem bastante partes interessantes do padre James Mellon, e depois eu desbloqueei essa paróquia, onde que ele conta um pouquinho a aventura de como ele usa o alfa para desbloquear a sua paróquia. E a gente fala muito sobre o alfa, e o alfa realmente é um recurso de pequeno grupo. Ele é um dos recursos com mais qualidade, mais bem preparados, que tem bastante guiões, tem bastante material para te auxiliar a colocar ele em prática. E o melhor do alfa, que na minha opinião é que ele é querigmático, ele é de primeiro anúncio, ele se busca fazer aquele primeiro anúncio para as pessoas, ele não começa assumindo que você sabe nada, que você acredita em nada. Então, ele é um recurso fantástico para as pessoas que ainda não têm tanta firmeza na fé, não tem tanto conhecimento, possa se sentir confortável, né? Porque muitas vezes a gente entra no curso bíblico e a gente sente, olha, a linguagem aqui está superior do meu entendimento. O alfa realmente é um ótimo recurso para isso. Conheço um site do padre, o paróquia.pt, que, como vocês veem, ele está cheio de convites para vocês participarem do Alfa Online, a sala de intercessão. Se vocês são corajosos, acordar às 7 da manhã, nas quintas-feiras ele tem uma oração, que eu só participei de algumas, eu tenho 3 filhos, eu não consigo. As missas online, ele realmente é uma paróquia que se preocupa bastante em dar ofertas para alcançar as pessoas. A segunda coisa que eu quero falar é para vocês conhecerem um pouquinho o site do Alfa. É portugal.alfa.org. Eu não estou sendo paga para fazer propaganda, mas é realmente um site que tem todas as suas dúvidas sobre o Alfa. Se você quiser falar com a equipa, a Isabel e a Ana Queiroz vão com certeza te auxiliar. E até tem na parte Alfa Online, vocês vão conseguir tem bastante guiões, bastante dicas de como fazer um alfa. E até tem, se vocês forem aqui embaixo, vocês vão ver o tutorial que o padre Tiago fez para criar a conta no Zoom e como fazer um alfa online no Zoom. É só ir no site do Alfa Portugal e vocês vão ver esses 2 vídeos. Eu até nem vou ousar te mostrar como fazer isso, porque o padre Tiago já fez isso. Então, vão no site do Alfa e ver. Pode funcionar para o Alfa, pode funcionar para qualquer outro de recurso de pequeno grupo. Mas eu insisto, dê uma chance ao Alfa na sua paróquia. Ele realmente transforma as comunidades, transforma vidas. Pessoas começaram a se voltar para Cristo, voltar para a vida cristã, completamente depois de serem tocadas pelo Alfa. Então, eu sempre vou encorajar bastante as pessoas a usarem o Alfa. Se vocês querem falar um pouquinho sobre Renovação Divina, que o padre James Mellon começou, de novo, esse livro fala bastante sobre como ele quer tornar as paróquias de manutenção para uma paróquia missionária. Ele se inspirou bastante no documento de Aparecida do Papa Francisco. E depois, com a alegria do Evangelho, sobre a necessidade de paróquias se renovarem. E é importantíssimo a gente se lembrar que realmente os pequenos grupos auxiliam bastante nisso. Os pequenos grupos têm um impacto grande, não só por causa que eles são intencionais no crescimento espiritual das pessoas, mas porque eles dão a força dos leigos, né? Os leigos começam a assumir um outro papel. Eu, por exemplo, eu sou animadora, eu acompanho pessoas espiritualmente, então você consegue crescer bastante dentro de um pequeno grupo que em outros ambientes paroquiais você não consegue tão intencionalmente. Mande dúvidas para mim, eu fiquei lendo os comentários aqui, eu vi que Palhares está em peso, foi fantástico, eu vi a Cláudia, eu vi a Cláudia que foi do meu pequeno grupo. Eu esqueci, eu não estou conseguindo ver, mas muito obrigada por todo mundo que está acompanhando, realmente está sendo muito bom.
E eu vou deixar vocês com um convite para a semana que vem a gente continuar falando sobre pequenos grupos. Vai ser muito interessante, vai ser imperdível, porque a gente vai falar um pouquinho do aspecto prático, né? Eu acho que o Padre Tiago deixou com vocês, com certeza, o porquê, né? E os frutos que ele está colhendo dos pequenos grupos. Com o Padre Sérgio Torres, meu pároco, também vigário aqui da Arquidiocese de Braga, a gente vai contar um pouquinho como a gente torna isso realidade em aspectos práticos, como que a gente pega os pequenos grupos e faz acontecer no ambiente paroquial. Com certeza é algo que vocês têm que colocar em prática em suas paróquias, que vocês vão colher frutos, que vocês vão ver pessoas transformadas, que vocês vão ver a sua paróquia com mais vida e com mais missionária, realmente, que o padre James Mellon fala, tirar uma paróquia de manutenção para uma paróquia de missão. E isso, com certeza, passa pelos pequenos grupos. Pequenos grupos estavam no começo lá da igreja, no Atos dos Apóstolos, até no próprio cenáculo, né, que a gente vai ter a Pentecostes agora, e não nos abandonou. A gente precisa, o ser humano é um animal social, a gente precisa de uma comunidade, a gente precisa se sentir pertencente a uma comunidade. Então, muito obrigada a todos. De novo, a gente vai disponibilizar a versão sem música. Desculpa a todos e muito obrigada por ter avisado. É bom sempre a gente aprender com os nossos erros. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Eu não sei onde é que tá meu mouse.